Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando para apresentar para vocês um novo episódio do meu videocast, desta vez relacionado à questão de como controlar o temperamento explosivo. É um pouco complicado, não a matéria, o assunto em si, porque nós vimos no primeiro episódio que era como controlar nossas preocupações, e agora é como controlar o nosso temperamento explosivo. E problemas e situações que nos levam a esse estado, tanto de preocupação como a esse estado de explosão emocional, não falta. Mas é por isso que eu estou trazendo hoje essa matéria, porque o objetivo é ajudar-nos a controlar não só as preocupações, mas também como o temperamento explosivo. As preocupações já foram. Hoje é sobre o temperamento explosivo. Prestem bem atenção em todos os detalhes, principalmente nos princípios bíblicos, tá bom, gente? Fica aí o meu convite para que escutem à vontade, fique à vontade. Depois, que quiser baixar, pode fazer o download, mas aproveite porque é bem oportuno essa matéria, tá bom? Bom proveito para vocês e fique aí para ouvir o nosso videocast. Tchau! Olá, boa gente! Hoje o assunto é interessantíssimo e vai ajudar as famílias que têm problema em casa desse tipo. É com relação ao temperamento da pessoa. Nós vamos nos informar melhor, nós vamos nos inteirar melhor sobre como controlar um temperamento explosivo. Nós vamos ver o depoimento de algumas pessoas que tinham esse problema e como superaram. Então nós vamos aprender hoje, através dessa matéria, o que precisamos saber sobre essa questão do temperamento explosivo e o que nós podemos fazer para melhorar o nosso temperamento, tá ok? É uma matéria aliás, que eu encontrei na revista Despertar, que é uma revista extremamente confiável, que tem, ela é editada em vários, centenas dezenas de idiomas, e tem milhões de exemplares todo mês publicados. Pois bem, vamos para o que interessa. O controle do temperamento explosivo. Eu vou citar aqui dois exemplos, tanto de Diana como também de Laura, sobre essa questão do temperamento forte. Ela disse assim, no caso da Diana: eu gritei com a minha irmã e abri a porta com tanta raiva que o gancho atrás da porta furou a parede. Aquele buraco era um constante lembrete do quanto eu tinha sido infantil. Palavras de Diana. Já a Laura, ela disse assim: eu gritei, você é um péssimo pai, e bati a porta. Mas antes de a porta fechar, eu vi a tristeza no rosto dele e imediatamente quis voltar atrás e engolir o que eu tinha dito. Ó, dois exemplos de pessoas explosivas, de temperamento forte. Se você acha que tem algo em comum com Diana ou com Laura, esse artigo que nós vamos escorrer hoje, que vamos passar para vocês hoje, é de suma importância. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Tema: como controlar um temperamento explosivo. Então vamos ver o que nós precisamos saber, que nós precisamos saber. Pois bem, acessos de raiva prejudicam a sua reputação. Olha o que diz aqui Bianca: eu achava que os outros tinham que aceitar o meu gênio forte, mas então percebi o quanto as pessoas ficam ridículas quando pedem um controle e me dei conta de que era assim que os outros me viam. Tem um provérbio bíblico que diz o seguinte, no capítulo 14, versículo 17. Eu sempre vou citar o exemplo de alguém e vou destacar um princípio bíblico porque vai nos ajudar a raciocinar e vai nos ajudar. A Bíblia diz assim lá em Provérbios 14, 17. Quem prontamente se irá, cometerá tolice. Tá vendo? Quem prontamente se irá, cometerá, aliás, tolice. Provérbios 14, 17. Perder a calma pode levar outros a se afastarem de você. Quando perde a cabeça, você também perde a dignidade e o respeito dos outros à sua volta. Um temperamento explosivo não atrai ninguém, só espanta as pessoas. Ora,
Vamos para o princípio bíblico. Olha como Deus está muito certo quando nos orienta em alguma coisa. Olha o que ele diz. Lá em Provérbios 2:24, na tradução Nova Versão Internacional, está escrito: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Bom, vamos também ver onde é que nós podemos melhorar. Você pode melhorar. Bom, nem sempre você consegue evitar os sentimentos que uma situação provoca em você. Nem sempre. É o caso do que diz a Sara de 15 anos. Mas você pode, ou você consegue controlar como expressa esse sentimento. Você não precisa explodir quando está nervoso. Não precisa explodir. A Bíblia, ela diz lá em Provérbios capítulo 16, versículo 32, o seguinte: melhor é o vagaroso irar-se do que o homem poderoso, e aquele que controla seu temperamento do que aquele que captura uma cidade. Observaram que é melhor ser vagaroso do que irar-se do que aquele que é poderoso, e aquele que controla seu temperamento melhor do que aquele que captura uma cidade. As pessoas têm como evitar esse tipo de temperamento explosivo. Nós vimos aqui a princípio que procuram, com o depoimento dessa juventude toda aqui, a gente viu que foi importante saber que a reputação fica comprometida, que as pessoas se afastam da gente e que é bom evitar determinadas companhias. Para quê? Para evitarmos o temperamento explosivo. Agora nós vamos ver o que é que se pode fazer para melhorar esse temperamento. Nós vimos o que é que ele causa e agora vamos ver o que é que podemos fazer para melhorar. Bom, primeiro, estabeleça um alvo. Em vez de dizer, é assim que eu sou, procure melhorar sua atitude, estabeleça um período de tempo para isso, talvez 6 meses. Nesse período, anote o seu progresso. Cada vez que perder a calma, você escreve o que aconteceu, por que perdi a calma, vou anotar aqui. Outra coisa, você também pode escrever como você reagiu, né? Pode escrever também como você deveria ter reagido e por quê. Você vai anotando, poxa vida, o que foi que me levou a agir dessa forma? Porque você vai anotar, é bom anotar, sabe? Daí você vai procurar agir dessa forma na próxima vez que algo te irritar. Você vai sempre ter o cuidado de anotar o porquê do seu comportamento irascível, entendeu? Uma dica interessante, também anote quando você se sair bem. Escreva sobre a sensação boa que você sente quando consegue se controlar. O princípio bíblico de Colossenses 3:8 diz: afastai-vos de vós a todas elas, o furor, a ira, a maldade, a linguagem ultrajante. Então, conselho bíblico, Deus não se engana. Outra coisa interessante, espere antes de agir. Espere antes de agir. Quando alguém ou alguma coisa lhe irritar, não diga a primeira coisa que lhe vem à mente. Em vez disso, espere, respire, fique calmo, respire fundo, se necessário. Respirar fundo, né? Vai lhe dar tempo para pensar antes de dizer alguma coisa desaforada, antes de fazer alguma coisa desaforada, né? Antes que você diga alguma coisa que venha se arrepender depois. Então, respire fundo. Um princípio bíblico sobre esse comportamento diz, lá em Provérbios 21:23 diz: quem é cuidadoso no que fala, evita sofrimentos. Está lá em Provérbios 21:23, na tradução Nova Versão Internacional. Outra coisa importante, coloque-se no lugar da outra pessoa. Às vezes você talvez se irrite porque só consegue enxergar um lado da história, o que afeta você. Tem que ver o outro lado. Mesmo que alguém tenha sido realmente rude, procure ver o outro lado. Geralmente existe alguma explicação para isso. Isso vai lhe ajudar a ser um pouco mais compreensível, um pouco mais paciente, um pouco mais moderado. Aí vem um princípio bíblico que nos ajuda a fortalecer esse pensamento. Provérbios 19, versículo 11 diz: a perspicácia do homem certamente
torna mais vagarosa a sua ira. Então, gente, se necessário, procure sempre segurar, sempre dar uma respirada boa, sempre se controlar, sempre ver o outro lado da história, para que você não faça nada que venha se arrepender. Outra coisa interessante, afastar-se. Afastar de pessoas que são extremamente explosivas, irascíveis. A Bíblia diz, retira-te antes de estourar a altercação. Provérbios 17:14. Como esse texto aconselha, às vezes é melhor simplesmente se afastar de uma situação potencialmente explosiva. Se você voltar a pensar no assunto e ficar remoendo o que aconteceu, sua raiva só vai aumentar. Em vez disso, faça alguma atividade física. Descobri, testemunho aqui da Daniela, descobri que fazer exercícios alivia meu estresse e me ajuda a não perder a cabeça. Palavra da jovem Daniela. Com certeza, fazer um pouquinho de exercício, sair um pouquinho, andar um pouquinho, vai fazer com que a gente desopile mais, tá ok? Entenda que às vezes é melhor esquecer o assunto. A Bíblia diz, ficai agitados, mas não pequeis, falai no vosso coração e ficai quietos. Salmos 4:4. Repare que não há nada de errado em se sentir irritado, não. Ninguém é perfeito, ninguém é de ferro, mas e depois? Se você deixa que os outros tirem você do sério, diz um jovem chamado Lucas, isso faz com que eles tenham poder sobre você. O melhor é ser maduro e esquecer o assunto. Se fizer isso, você vai controlar a sua raiva, você vai controlar o seu gênio explosivo, e em vez de deixar que essas pessoas controlem o seu comportamento, tá bom? Bom, então para resumir, para fechar, nós vimos o que, gente? Sobre o temperamento explosivo, que precisamos saber o que quando temos o temperamento explosivo, quando somos irascíveis, quando somos digamos assim, grosseiros demais, estourados demais, a nossa reputação fica prejudicada, as pessoas se afastam da gente, e aí a gente tem que começar a pensar, poxa vida, eu tenho que melhorar, senão eu vou acabar sozinho. E aí nós aprendemos como fazer o quê? Estabelecer um alvo, sempre procurar melhorar. Eu agi assim, na próxima vez eu agi diferente, né? Esperar antes de agir, respirar fundo, antes de tomar uma decisão diante de uma discussão ou diante de uma provocação, respirar fundo, fica calmo, se afasta um pouquinho, evite estar em discussões, certo? Se coloque no lugar das outras pessoas, certo? E assim vai. Procure, com o tempo você vai aprendendo a controlar o seu gênio, você entende? Você conseguir controlar o seu comportamento explosivo. Pratica um esporte, se alimenta com coisinhas mais saudáveis, boas companhias, faça uma oração, enfim, tudo isso vai te ajudar a melhorar o seu comportamento. Aí você vai aprender, com certeza, a controlar o seu temperamento explosivo, tá bom? Gente, obrigado pela atenção, muito obrigado pela atenção. No próximo episódio nós vamos ter outra matéria importante para a família ou para você especificamente, tá bom? Obrigado pela atenção mais uma vez, um abraço para todos e um ótimo dia, uma vida maravilhosa e calma, branda, cheia de paz, tá bom? Muito obrigado e até mais vezes.